Hoje o assunto será queda de cabelo. Afinal de contas, tantas pessoas com essa queixa no meu consultório. E quais são as diferenças de queda de cabelo? Será que queda de cabelo é tudo igual? Como fazer o diagnóstico? Quais tratamentos funcionam, né? Como que a gente faz essa abordagem sobre essa queixa tão comum que é a queda de cabelo? Então, nós vamos falar sobre todos os aspectos, né? Nós vamos falar sobre as diferenças de queda de cabelo, quais são as classificações. Muita gente fala de alopécia, mas nem tudo é alopécia, né? Nós temos também o eflúvio. Então, é um assunto que é amplamente pedido e a gente vai começar então. Então, por que falar sobre esse assunto, né, sobre a queda de cabelo? Então, a queda de cabelo é uma queixa muito frequente, como eu já falei, e ela pode estar relacionada a vários fatores, né? Então, ela pode estar relacionada a fatores genéticos, ela pode estar relacionada a fatores hormonais, emocionais, nutricionais, inflamatórios e medicamentosos. E a queda de cabelo, ela acomete tanto homens quanto mulheres, né? Então, ela não tem distinção nem de sexo, nem de idade. Ela pode afetar homens e mulheres em diferentes faixas etárias. E a queda de cabelo, ela também pode ser temporária ou ela pode ser progressiva, né? Tem gente que tem ali uma queda de cabelo por um tempo limitado, aquilo paralisa, termina, vai embora, acabou, acabou. Agora, tem gente que já traz um histórico de queda progressiva e cada vez mais, então, isso vai se agravando e essa área de queda de cabelo vai aumentando, né? E isso vai depender muito da causa. Então, nós vamos falar também sobre as causas. Bom, vamos falar também sobre o diagnóstico. Sem diagnóstico, é o que eu falo, não há tratamento eficaz. Então, ficam várias pessoas aí, né, na internet, buscando um diagnóstico, mas o diagnóstico depende da avaliação física. Nós examinamos esse couro cabeludo, né? Muitas vezes nós puxamos alguns fios para fazer exame, a gente faz a tricoscopia, a gente solicita exames, então não é o doutor Google que faz o verdadeiro diagnóstico das causas e do tratamento correto para a queda de cabelo. E claro, né, o impacto emocional é absurdo. Nós sabemos o quanto o cabelo afeta a nossa autoestima e quem tem quadros graves aí de queda de cabelo sofre muito até, até chegar em quadros de depressão verdadeira. Bom, então, deixa eu passar o meu slide aqui. Vou falar um pouquinho para o entendimento sobre o ciclo do fio de cabelo, né? Então, o nosso cabelo, ele não é estático. Nós temos fases desse ciclo do fio. Então, nós temos uma fase de crescimento do fio, que nós chamamos de fase anágena. Nós temos uma fase de transição, que nós chamamos de catágena, e nós temos, então, uma fase de repouso e queda, que é a fase telógena. Então, muitas pessoas não sabem que nós perdemos fios durante toda a vida, né? A gente fala aí no número de 100 fios ao dia, porque os cabelos, eles estão em diferentes fases. Imagine se todos os fios entrassem ao mesmo tempo na fase telógena, por exemplo, que é a fase de repouso e queda. Então, aí existe até o eflúvio telógeno, que é exatamente isso, vários fios entram juntos nessa fase. Mas não é isso que ocorre naturalmente. Então, a gente tem fases, fios em cada uma dessas fases, e é por isso que a gente sempre tem essa renovação e o crescimento dos cabelos. Bom, eflúvio e alopécia, ou alopecia, também é correto falar alopecia. Qual a diferença, então? Bom,
Embora eles sejam confundidos, o eflúvio e a alopécia não são a mesma coisa, e aqui eu trouxe um quadrinho para facilitar o entendimento, né? No eflúvio, nós temos uma queda aumentada dos fios. Já na alopécia, nós vamos ter uma redução progressiva da densidade capilar, né? Então, a gente vai tendo cada vez menos fios por centímetro quadrado. No eflúvio, a queda geralmente ela é difusa, né? Nós não achamos, então, uma área específica de queda de cabelo. Já na alopécia, essa área tende a ter áreas mais específicas, né? Nós falamos muito das entradas, né, da testa. Existe também aquela área no vértex que a gente fala, que é o que os pacientes chamam, acho muito bonitinho de falar que é a coroinha do padre, né? Então, geralmente, existem áreas que já nos contam se essa queda vai mais para a alopécia ou para um eflúvio. Bom, o eflúvio, como eu falei, muitas vezes ele é temporário e já as alopécias tendem a ser progressivas. O eflúvio, ele está relacionado a vários gatilhos, nós vamos falar sobre eles. E já a alopécia, geralmente, ela tem uma causa genética, autoimune ou até uma causa inflamatória. O eflúvio telógeno, então vamos falar já de um tipo de eflúvio, é uma queda difusa e aumentada dos fios, geralmente desencadeada por um gatilho que eu falei anteriormente, e que vai afetar então esse ciclo capilar, onde vários fios vão entrar ao mesmo tempo na fase de queda. E quais são as características? Queda intensa, espalhada, né, difusa no couro cabeludo. O início, ele vai um início assim de semanas a meses após o gatilho. Por exemplo, a pessoa fez uma cirurgia ou teve neném, né, ganhou o bebê, teve um parto, uma cesárea, ou passou um estresse emocional muito grande. Então, após esse evento que nós chamamos de gatilho, algumas semanas ou meses ocorre então essa queda. Então, esse início de ação, esse início do problema também nos conta a favor de eflúvio telógeno. O couro cabeludo costuma manter fios em crescimento. Então, a gente vai distinguir, então, no exame, né? Porque você vê fios crescendo, né? Então, a gente fala, ó, tem fiozinho nascendo, geralmente é eflúvio telógeno. E o eflúvio, ele pode ser agudo ou crônico, ele pode ser arrastado por meses e meses. Bom, os principais gatilhos: estresse físico, emocional, pós-parto, febre, infecções, cirurgias, dietas muito restritivas, deficiências, né, vitamínicas e minerais, alterações da tireoide, medicamentos, tudo isso são causas, então, dessa queda que muitas das pessoas têm e é uma queixa muito frequente, que é o eflúvio telógeno. Bom, e agora os tipos de alopécias ou alopecias. As alopécias, então, elas têm causas diferentes e para cada causa a gente vai ter uma conduta específica. Nós temos a alopécia androgenética, que muitos de vocês já ouviram falar. As causas, como o nome diz, elas são genéticas e emocionais. Então, muitas pessoas herdam esse padrão genético, né, familiar, e então vão manter essa característica de alopécia. Temos também a alopécia areata, que é de origem autoimune, aonde nós vemos áreas de pelada, como dizem os pacientes, doutora, eu estou com uma pelada aqui na minha cabeça. Existem outras causas para pelada, tá, gente? Causas fúngicas, enfim, mas nós estamos falando aqui da alopécia areata. A alopécia areata também pode ocorrer na área de barba, é uma coisa bem interessante. Ela não ocorre apenas na cabeça, no couro cabeludo, ela pode ocorrer na área de barba. Bom, o terceiro tipo de alopécia são as alopécias cicatriciais, onde existe ali uma destruição do folículo. Então, nós temos algumas alopécias cicatriciais da nuca, né? Nós temos algumas raças
também que são mais acometidas por esse tipo de alopécia. Vamos classificar também as alopécias por tração. Alopecia por tração são alopécias causadas por aqueles penteados muito puxados. Então, tem muitas pessoas que passam anos e anos fazendo rabo de cavalo ou fazendo coques, aqueles penteados afros que são excessivamente puxados, então vão promover aí uma alopécia por tração, por realmente repuxar esse cabelo em excesso. E a quinta causa é medicamentosa ou inflamatória, né? Então, nós temos aí reações a vários tipos de medicamento e que vão causar também quedas de cabelo. A alopécia androgenética, que tem essa condição, então, né, a causa genética e hormonal, é caracterizada pelo afinamento progressivo dos fios. A gente fala que os fios estão ficando miniaturizados. Então, é um fio que geralmente tem uma espessura normal, né? E vai ficando aquele fio fininho, como se fosse um pelo lanugo, que as pessoas chamam de lanugem, né? Aquele pelo fininho. Então, os fios, eles vão miniaturizando e também vão reduzindo a densidade capilar, que é o número de fios em determinada área. Como eu falei, pode atingir homens e mulheres. Nos homens, as regiões, né, que eu falei para vocês, as entradas da testa e o vértex. E nas mulheres, geralmente, a rarefação, ela ocorre no topo da cabeça de forma mais generalizada. Então, a mulher, geralmente, a gente fala que quando ela tem alopecia androgenética, toda essa área aqui do topo da cabeça vai ficando mais rarefeita. Bom, características, né? Aqui também nós falamos que é uma condição, a alopecia areata é uma condição autoimune que vai causar uma perda de cabelos em áreas arredondadas ou bem definidas. Como eu falei para vocês, são as famosas peladas, né? Então, a pessoa geralmente vem com aquelas moedinhas, tanto na barba quanto no couro cabeludo, sem nenhum pelo, e fica realmente bem pelada. Então, elas geralmente são súbitas e causam muito espanto nos pacientes. Os pacientes vêm extremamente aflitos, porque podem ser áreas pequenas, mas podem ser áreas grandes. E pode também acometer as sobrancelhas, né? Então, é uma coisa que causa realmente um incômodo muito grande. As alopécias cicatriciais vão ocorrer destruição do folículo piloso, podendo causar, gente, uma perda permanente dos fios. Então, como eu falei, ela causa uma cicatriz. E aonde existe cicatriz verdadeira, geralmente não tem pelo. Então, quando existe uma cicatriz no folículo piloso, naquela área que foi afetada, os cabelos podem não nascer de maneira permanente, tá? Então, são aquelas inflamações no couro cabeludo, geralmente quadros muito pustulosos, com dor, com inflamação muito grande, né? E vão exigir uma ida rápida ao médico dermatologista para que seja feito um diagnóstico bem precoce, antes que ocorra essa destruição, porque uma vez ocorra a destruição do folículo e a cicatrização, aí realmente é muito difícil de reverter, se não impossível de reverter. Então, o objetivo ali é controlar mesmo a progressão, muitas vezes com medicamentos mais complexos, né, que exigem cuidado, acompanhamento, mas é preciso agir rapidamente. E os exemplos clínicos são o líquen plano pilar, a alopécia frontal fibrosante, o lúpus cutâneo e a foliculite decalvante, que são algumas patologias que vão cursar
com alopécias cicatriciais. As causas mais comuns de queda capilar, então, como eu falei, elas são multifatoriais, vão exigir uma investigação individualizada, né? Porque olhem só quantas características uma simples queda de cabelo pode ter, né? Então, quando a pessoa chega em consultório e fala sobre queda de cabelo, muitas vezes ela acha que ela está falando de uma única entidade. E para nós dermatologistas, nós temos, abre na nossa cabeça um leque de possíveis diagnósticos. Então, nós vamos investigar causas genéticas, alterações hormonais, deficiências nutricionais, estresse, pós-parto, doenças sistêmicas, inflamações no couro cabeludo, medicamentos, procedimentos químicos também, que hoje em dia a gente tem milhares de procedimentos químicos, atração dos penteados e por aí vai. Como é feito o diagnóstico? Gente, então o diagnóstico começa com esse slide anterior, com essa investigação clínica de tudo isso que foi falado, né? Então, uma anamnese completa, um questionário completo do tempo, como é que isso começou, há quanto tempo, na cabeça toda, tem algum sintoma no couro cabeludo, tem dor para pentear o cabelo, tem coceira, tem descamação, tem doença recente, cirurgia, medicamento, histórico familiar, dietas restritivas, hábitos alimentares. Então, a gente precisa examinar o couro cabeludo, né? Então, aqui, ó, a Associação Americana de Dermatologia tem uma frase que fala que o tratamento eficaz da queda de cabelo começa pela identificação. Óbvio, né, gente? Identificar a causa vai fazer com que o tratamento não só da queda capilar, mas de qualquer doença que afete pele, cabelo e unhas, tenha maior eficácia. Bom, o exame, nós fazemos a tricoscopia. Então, nós utilizamos lupas que aumentam o tamanho da imagem do couro cabeludo e dos fios. Então, ali nós vamos avaliar a espessura do fio, se está havendo um processo de miniaturização, qual que é a densidade capilar, se existe inflamação, se existe descamação, se existem sinais de alopecia cicatriciais. Então, esses achados ajudam muito a gente a diferenciar uma queda difusa de, por exemplo, uma alopecia cicatricial, androgenética e tudo mais. Então, não tem como falar de queda de cabelo sem falar de exame físico, e é por isso que o Dr. Google não vai poder ajudar, porque o dermatologista precisa fazer o exame do couro cabeludo. Então, se você já foi num dermatologista com uma queixa de queda de cabelo e ele não examinou o seu couro cabeludo, vá em outro ou vá até mim, porque eu vou examinar você. Exames laboratoriais, muitas vezes essa queda de cabelo, ela vai exigir uma investigação como outra doença qualquer. Então, mais uma vez, não adianta tomar a jujubinha da internet, a vitamina da vizinha, porque muitas vezes a causa da queda da vizinha não tem nada a ver com a sua, né? Então, você vai gastar dinheiro à toa e não vai resolver o problema. Muitas vezes eu preciso pedir todos esses exames aqui, dosagem de vitaminas, né? Avaliar se a pessoa tem problema, distúrbio da tireoide, muitas vezes perfil hormonal, marcadores inflamatórios. Então, eu vou pedir tudo para todo mundo? Claro que não. Isso vai de acordo com a minha anamnese. Então, o raciocínio clínico, ele é como se fosse um quebra-cabeças, né? Um bom médico, ele faz uma investigação primeiro e a partir daqueles dados, ele vai solicitar os exames adequados para aquele tipo de paciente. E, muitas vezes, ó, nós podemos chegar a isso aqui, a uma biópsia do couro cabeludo, né? Então, quando a gente tem as alopécias cicatriciais, ou um diagnóstico muito difícil, não esclarecido, a gente vai lançar a mão de tirar um fragmento do couro cabeludo. Esse fragmento, ele vai ser fatiado num micrótomo,
é por um outro médico, que é um médico patologista, e esse médico patologista vai olhar a microscopia, ou seja, não tem como eu avaliar a microscopia no consultório. No consultório, apesar de eu ter o aumento, né, a lente de aumento, eu não consigo avaliar células. Então, muitas vezes a gente faz uma biópsia do couro cabeludo e essas biópsias elas estão indicadas onde existe uma perda capilar com inflamação, áreas com cicatrizes, áreas onde não tem nenhum folículo piloso, muita dor, muita ardência, coceiras persistentes, falhas progressivas, dúvida diagnóstica ou até mesmo falhas terapêuticas. Então, paciente que já fez, já chega com aquele histórico, que já passou por milhares de médicos, já tomou isso, aquilo, e nada está fazendo efeito, muitas vezes nós vamos lançar mão, então, de fazer uma biópsia. Tratamentos orais. Nossa, como vocês adoram, né? Perguntar sobre tratamentos orais. Hoje em dia, com tantas opções, cápsulas, jujubas, strips, que são aqueles papeizinhos, tipo aquela balinha que derrete na boca, aquele papelzinho que dissolve na boca, né? Então, hoje tem muitas apresentações de tratamentos orais. Mas, gente, a apresentação não é o mais importante. O mais importante é a composição e se essa composição é para o seu caso. Então, muitas vezes as pessoas escutam: ah, doutora, é verdade que tomar biotina é bom para o cabelo? Depende. O seu problema é falta de biotina? É por isso que o seu cabelo está caindo? Ou você tem outras milhares de causas, como nós falamos até aqui, né? Então, nem tudo é bom para todo mundo. E as pessoas gastam rios de dinheiro com isso. Então, tratamentos orais vão depender da causa e devem ser sempre prescritos individualmente. Então, a gente faz suplementação quando há uma deficiência comprovada. Podemos lançar mão do minoxidil oral em casos selecionados, finasterida ou dutasterida, espirulactona em algumas mulheres, controle hormonal em algumas pessoas, tratamentos de doenças associadas, né? Então, os tratamentos orais devem ser prescritos individualmente e acompanhados por um médico. Tratamentos tópicos, né, de colocar ali no local. Eles podem ser isolados ou associados a outras terapias. Então, a gente tem o clássico e velho minoxidil tópico, né? Loções anti-inflamatórias, corticoides tópicos, shampoos que podem ajudar, não na queda, mas a desobstruir ali uma descamação intensa, né? Limpar melhor o seu folículo. Então, o shampoo, ele não é que ele vai parar a queda, mas ele pode ajudar a tratar ali causas locais do seu couro cabeludo. Podemos lançar mão de fórmulas manipuladas também para personalizar esse tratamento tópico. E o mais importante para quem usa tratamento tópico é a constância. Não adianta pingar a loçãozinha lá um dia na vida e achar que isso vai dar resultado. Geralmente, tratamentos tópicos dependem de maior tempo. Bom, e tratamentos no consultório, né? Hoje nós temos um arsenal terapêutico muito bom para ajudar nos casos onde existe uma queda muito rápida, uma queda muito progressiva, né? E a primeira coisa é ter o diagnóstico definido, porque também no consultório nem tudo serve para todo mundo. Então, doutora, microagulhamento é para todo mundo? Não é. Drug delivery, o que quer dizer esse termo drug delivery? É colocar medicamento sobre a pele para causar um efeito. Então, nós podemos utilizar drug delivery, fazer mesoterapia ou intradermo, que é colocar através de microinjeções. Só um momento, gente. Que é colocar através de injeções diretas no couro cabeludo, medicamentos. Então, a gente pode infundir medicamentos dentro do couro cabeludo. PRP, plasma rico em plaquetas, tem bons resultados. Eu não utilizo porque exige manipulação de sangue,
então eu não utilizo, mas vários colegas gostam, né? LED, luz de baixa intensidade, excelentes resultados, terapias regenerativas, controle da inflamação do couro cabeludo, tudo isso nós fazemos através de lasers, né? Hoje a gente utiliza muito laser fotona para couro cabeludo, para queda de cabelo, então são tratamentos excelentes. E um tratamento que não está aqui, que eu adoro e que não tem dor nenhuma, que é uma espécie de mesoterapia, só que sem agulhas. Então, nós temos um aparelho que se chama Mesojet Gun, que é a mesoterapia através de eletroporação, ou seja, não precisa furar com agulha. Esse aparelho, ele abre momentaneamente a membrana celular e o medicamento consegue penetrar mais profundo do que simplesmente como no drug delivery, que a gente coloca o medicamento por cima. Então, Mesojet Gun é uma excelente terapia de consultório que eu adoro associar, por exemplo, com laser fotona, com LED. Geralmente a gente faz algumas associações a depender do caso. Aqui a gente está falando sobre um microagulhamento e drug delivery, que vão estimular o couro cabeludo, facilitar a entrega desses ativos, né? E realmente existe um estímulo local, né? Pode favorecer a resposta regenerativa, agentes associativos, como eu falei, e precisa da indicação, porque você vai microagulhar e jogar o que no couro cabeludo? Qual o ativo que está ideal para o seu caso? Todo mundo vai usar o mesmo ativo? Obviamente que não. PRP e terapias regenerativas, como eu falei, utilizam uma centrífuga com o sangue do paciente. Esse eu não uso, não tenho na clínica, mas não, não me oponho, é simplesmente uma opção minha, né? Não é um tratamento amplamente aprovado pelas nossas regras de conselho, e então eu uso sim outros como fatores de crescimento e outros princípios, tá? Existe o estímulo biológico, nós fazemos uma combinação com outros tratamentos como laser, os resultados dependem muito também de tempo e também a avaliação é individual sempre. E aí a gente chega até mesmo nos casos cirúrgicos, né? Então, tem pacientes que realmente, principalmente nos casos de alopecia androgenética, muitas vezes essa paralisação, essa interrupção da queda, ela não é possível porque existe ali um fator genético, onde o paciente predispõe já a ter essa queda, e aí sim, o implante capilar é uma alternativa maravilhosa. Hoje em dia, nós temos técnicas excelentes, muito naturais. Acabou aquele estigma de cabelo de boneca, porque antigamente eram implantados de uma única vez tufos de cabelo. Hoje tem as técnicas que eu vou falar a seguir, que são técnicas muito naturais e de excelente resultado. Aqui fala um pouquinho sobre a retirada de fios de área doadora, né? Então, geralmente, retira-se ou uma faixa ou alguns fios, né, esparramados do couro cabeludo e requer também um acompanhamento, mesmo tendo feito o implante capilar. Então, aqui, duas das técnicas mais utilizadas, que é a extração individual de folículos, e que chama FUI, e a técnica FUT, que é a faixa, né? Como eu falei para vocês, tira uma faixa de couro cabeludo e dessa faixa recolhem-se os folículos, as mudinhas. Então, vai depender muito, né? Se a pessoa tem uma área doadora muito extensa, aí ela pode utilizar a técnica FUT, mas tem um corte, tem pontos, ou a técnica FUI, que tira pequenos pedacinhos de áreas esparsas. E aí vai depender muito de cada caso. A importância do plano, né, individualizado, o melhor resultado, ele vai vir, com certeza, de um diagnóstico bem feito,
de um tratamento clínico e associação com procedimentos, em muitas vezes. Então, identificar a causa, corrigir deficiências nutricionais, hormonais, controlar a inflamação, estimular o crescimento, manter, fazer uma manutenção e a reavaliação com as fotos e com a tricoscopia vai ajudar muito a atingir o sucesso nesse tratamento. Agora, alguns mitos, né, que vocês sempre perguntam, nem tudo que se fala sobre queda é verdade. Então, todo o cabelo que cai é calvície? Já vimos que não, né? Vitamina resolve qualquer queda? Sabemos agora tudo, né? Que não é só vitamina, que existem inúmeras causas. Shampoo sozinho trata queda de cabelo? Claro que não, mas pode ajudar ali localmente. Implante capilar dispensa tratamento? Não. Quem fez implante também precisa manter, porque principalmente se for uma alopecia androgenética, a genética não vai deixar de existir. Então, exige acompanhamento. Se caiu muito o cabelo, nunca mais volta? Claro que não. Tem casos que o cabelo cai quase todo ou até todo e existe repilação completa. Bom, o sucesso do tratamento começa quando entendemos a causa. Então, a queda de cabelo é um sintoma de um diagnóstico muito mais complexo, mais amplo, e diferenciar, então, é essencial. Diagnosticar o mais precoce vai evitar essa progressão, o desespero, né? O tratamento de tudo tem que ser individualizado, as causas não são as mesmas. Os procedimentos podem sim potencializar os resultados e acelerar o resultado, e o implante capilar é uma solução muito boa para casos selecionados. E vou agradecer, vou deixar aqui um tempo, um espaço aberto para perguntas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, temos mais alguns minutinhos, fiquem à vontade. Bom, pessoal, a gente está gravando essa aula, esse conteúdo está gravado, vai logo mais já está disponível no YouTube, na minha página do YouTube, doutora Paula Azevedo, e quero agradecer a quem está presencial aqui comigo, e qualquer dúvida também vocês podem enviar, e sempre que possível eu estou respondendo aí todas as dúvidas, tá bom? Um abraço para vocês, uma boa noite, durmam com Deus, fiquem bem. Boa noite.